Um pequeno sinal é sinal de uma grande bênção de Deus na sua vida. Um pequeno sinal do Senhor, não despreze, porque pode ser resposta de um grande milagre pelo qual você está orando ao Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, basta para Deus. É o sinal para um grande milagre na sua vida. Oh, aleluia. Queridos, nós vamos à palavra do Senhor. Estou muito feliz porque Deus nos vai dar um tempo precioso aqui, nesses minutos que nós temos, para que a gente possa refletir dentro de um texto que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Mas como a gente sempre faz, eu peço aos irmãos que você não perca esse momento, que você não deixe nada atrapalhar esse momento do Senhor ministrar no seu coração. A gente cantou muitas vezes um louvor aqui, faz tempo que a gente não canta, Tiago. Vim para adorar-te. Não sei se os irmãos conhecem. Conhece? E esse louvor, na verdade, ele nos lembra daquilo que nós viemos fazer aqui. A razão de estarmos aqui. Por que que nós viemos ao culto? Por que que você está aqui hoje? O que te trouxe aqui? O que fez você sair da sua casa e separar esse tempo, esse momento, 2 horas? É o tempo que nós ficamos aqui. O que te fez estar aqui nesse tempo, deixar algumas coisas e vir à casa do Senhor? É para adorar ao Senhor. É para que esse momento vale a pena. É para que algo do Senhor aconteça na sua vida. É porque o Espírito do Senhor quer ministrar ao seu coração. É para que a palavra de Deus fale ao seu coração. É para que o Senhor te indique uma direção a seguir. É para que o Senhor te tome nos braços às vezes. Às vezes nós estamos precisando do colo do Senhor, não é? Hoje é dia dos pais. E André orou aqui por nós, todos os pais. E o Senhor é o nosso Pai. Oh, como é bom dizer, Deus, nosso Pai. Não existe ninguém que possa querer o melhor do filho, ou para o filho, do que o Pai. A nossa alegria, eu tenho 2, o Caio e a Carol. A Carol estava aqui até agora há pouco. Me atrasei um pouquinho, porque eu fui levá-la até o posto, que ela foi de carona para Campinas. Como pai, o que eu mais quero é que tanto o Caio quanto a Carol seja muito mais realizado do que eu fui, seja muito mais feliz, tenha muito mais êxito na vida, conheça muito mais Deus, aprofunde-se muito mais em Deus, tenha muito mais relacionamento com Deus do que eu mesmo tenho. Como pai, nós nos realizamos nos filhos, não é assim? Os pais que estão aqui, tudo que nós queremos é que os filhos se deem melhor do que nós, todas as áreas da vida, tanto que se a gente pudesse livrá-los, se a gente pudesse impedir que os nossos filhos passassem por tristeza, por problemas, por angústia, por choro, por lágrimas, por sofrimento, por dor, a gente até impediria se a gente pudesse, não é? Se a gente pudesse dizer, eu já passei por esse caminho, não passa não que não vai dar certo. Na verdade a gente até diz, mas eles precisam passar pelos caminhos deles, porque eles precisam crescer e aprender com os erros deles. Deus é esse Pai amoroso, que nos toma nos braços, que nos toma nas mãos, que sabe como corrigir, quando corrigir, como falar, a maneira de chamar a nossa atenção. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, quando Deus nos chama atenção para Ele, né? No sentido de nos atrair a Ele. Deus é esse Pai. Então adore o Senhor, feche os seus olhos um pouquinho, nós temos um tempinho, vamos fazer desse momento um momento de adoração ao Senhor, e desse louvor a nossa adoração, e a nossa oração ao Senhor. Cante se você conhece. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para dizer te amo, tu és tudo para mim, e eu exalto
Vim para dizer te amo. Tu és tudo. E eu? Mas a Bíblia exalto seu nome, exalto seu nome, Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos na tua presença nesta noite. Obrigado, Senhor, porque na tua presença até a tristeza salta de alegria, diz a tua palavra. Não há nada que resiste à tua presença. Nada, Senhor, pode ficar de pé na tua presença. Toda dor, toda angústia, toda tristeza, ou em nome de Jesus agora, dê lugar para a alegria do Espírito, para a presença do Senhor. Senhor, transmita aos nossos corações nesta noite a tua palavra. Fala conosco, Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Viemos aqui para ouvir a tua voz. Ministra nos nossos corações, Espírito Santo do Senhor. Ministra a tua vontade, o teu querer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Há uma doce presença. Há uma doce presença do Senhor aqui nesta noite. Eu não sei se você pode senti-lo aqui. Eu não sei se você pode sentir o Senhor, mas eu sinto o Senhor nesse altar, uma presença do Espírito do Senhor, uma presença tocante, marcante, uma presença que nos traz paz, segurança. Oh, como é bom estarmos na presença do Senhor. Aleluia. Um dia 3 discípulos tiveram a oportunidade de experimentar talvez o que nós estamos sentindo aqui com o Espírito Santo nessa noite, que antes eles ainda não tinham tido a oportunidade de perceber e de sentir a presença do Senhor. O homem do Velho Testamento, daquele período de transição, enquanto Jesus estava aqui, diz a Bíblia que o Senhor ainda não havia manifestado o Espírito dele, a presença dele dentro de nós. O que havia era que o Espírito Santo ele pousava sobre pessoas específicas e determinadas, para que eles pudessem realizar algumas obras que Deus queria que eles fizessem. Nós encontramos isso na vida de muitos homens na Bíblia: Gideão, Davi, os profetas. Eles eram usados especificamente naquela missão. E um dia diz a Bíblia que os 3 discípulos foram orar com Jesus, e no momento em que Jesus estava orando, diz a Bíblia, no Monte da Transfiguração, se transfigurou Jesus diante deles, e além de Jesus, eles puderam perceber e ver a presença de mais 2 homens de Deus que estavam com Jesus. Diz a Bíblia que se apresentou ali, no alto daquele monte, Moisés e Elias, e o céu desceu, o céu baixou, e eles ficaram debaixo de uma atmosfera absolutamente espiritual, saturados pela Shekinah, pela glória de Deus naquele monte. Na presença de Deus foi muito forte naquele lugar. Diz a Bíblia que eles disseram para o Senhor: Jesus, vamos ficar aqui para sempre, não vamos descer mais não. Faz aqui, Senhor, uma cabana para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés, e deixa a gente ficar aqui pertinho, só vendo, só assistindo e desfrutando dessa presença. Mas Jesus disse: não, nós temos que descer. Eu ainda tenho outro monte para enfrentar, que é o Calvário. Eu ainda preciso enfrentar o Calvário. Mas depois que Jesus subiu, diz a Bíblia que Ele nos enviou o Espírito Santo, e Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos, eu não deixarei vocês órfãos, eu vos enviarei o Espírito Consolador, para que esteja com vocês para sempre, Carol. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, e Ele veio morar dentro de nós. É o Emanuel, Deus conosco, Deus presente, presente tanto que chega a estar dentro
de nós. Então nós podemos sentir hoje, num culto como este, aquilo que os discípulos sentiram um dia, quando eles estavam naquele monte, e eles disseram: não vamos mais embora daqui. É assim que acontece algumas vezes, não é? Quando a gente dá liberdade para o Espírito do Senhor, o Espírito que está dentro de nós, e aí ele se manifesta em nós, e a nossa carne é tão fraca, nós somos biologicamente fracos, para que a presença de Deus possa habitar em nós, mas pela bondade e a misericórdia dele, ele ainda nos sustenta, e nós sentimos a nossa carne, o Espírito do Senhor fluindo dentro de nós sentimos na nossa carne, e aí nós dissemos: Senhor, é tão bom aqui, eu não quero sair da tua presença. Isso acontece quando nós damos vazão, quando nós deixamos o Espírito. Há uma expressão de Paulo na Bíblia que ele diz: não extingais o Espírito, não apague, não limite o Espírito, não coloque o Espírito Santo dentro de uma caixinha, deixe ele fluir na sua vida, todas as áreas da sua vida, e você vai sentir o céu aqui na terra. É isso que nós sentimos com a comunhão do Espírito do Senhor. Oh, aleluia, o Espírito Santo está conosco. Eu quero ler nessa noite um texto, um dos livros que a gente lê muito pouco aqui, um dos livros onde a gente tem o hábito de passar poucas vezes por ele, mas o Senhor vai ministrar nos nossos corações, num texto que está no livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum, está lá entre os profetas menores, é um daqueles profetas menores, depois de Miqueias, lá no finalzinho do Velho Testamento, você vai encontrar o profeta Naum. Abra sua Bíblia, eu vou aguardar pacientemente para que você encontre, também será projetado aqui, capítulo 1, versículo de número 3, capítulo 1, e o verso de número 3 do profeta Naum. Naum está na Bíblia, viu, gente? Entre Gênesis e Apocalipse. Não, está lá no Velho Testamento, né? Os profetas menores, como eu disse, depois de Miqueias. Por isso que é bom ler a Bíblia, não é? Daqui a pouquinho no IBAD nós vamos estar entrando, ei, alunos do IBAD, nós vamos estar estudando os profetas menores já. Nós estamos estudando agora a geografia bíblica, depois daqui a pouco os profetas maiores, e aí nós entraremos nos profetas menores, nós vamos passar por Naum. Olha os nossos teens, ó, tudo com Bíblia na mão, já achou tudo? É isso aí. Capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Apenas esse versículo, e na verdade eu nem vou ministrar, e nem vamos trabalhar nessa noite com todo o versículo. Eu quero nessa noite, com a ajuda do Espírito do Senhor, trabalhar com os irmãos, ou pensar um pouquinho com os irmãos, apenas na parte do versículo que diz, a segunda parte que diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e poderosa, que o Senhor possa nessa noite mais uma vez ministrar nos nossos corações. Aqui está a tua igreja, a tua amada. Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz e ser ministrados pelo teu Espírito. Ministra sobre nós a tua boa vontade, Senhor, perfeita e agradável para as nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Estou muito feliz porque o pastor César está aqui hoje. Hein, César, que benção. Já está terminando essa safra, você vai estar mais conosco, não é? Pastor César é bênção dos pastores dessa igreja, bênção para a nossa vida. E nesse ano mudou o horário dele lá na usina, e por isso que ele tem estado tão pouco aqui conosco. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade.
Eu passei por ele essa semana. Essa semana, não me lembro se foi quarta ou quinta-feira, eu, atendendo a um pedido de uma irmã aqui da igreja, nós conversamos e eu fui preparar uma lista de livros para a Thaís. Alguns livros que ela me disse que gostaria de ler, que queria ler, e pediu algumas indicações, e eu estava lá no escritório, lá em casa, e fiz uma pequena listinha para ela, daqueles livros que eu já li, que eu considero importante. Eu acho que é importante para todos aqueles que querem uma formação cristã e conhecer um pouco mais de Deus. Eu estava fazendo uma pequena lista lá em casa e eu me deparei com um livro do Max Lucado, que eu li há muitos anos atrás, uns 15 anos ou mais, que chama Ouvindo Deus na Tormenta. Alguém já leu esse livro aqui? É do Max Lucado, a Claudinha já leu, eu recomendo. Chama Ouvindo Deus na Tormenta, editora SPAD. E eu estava lá olhando meus livros e fazendo a listinha, e eu vi esse livro, e aí a minha mente veio para esse versículo de Naum. Na verdade, o livro que ele escreve, Ouvindo Deus na Tormenta, nem tem muito a ver com o assunto que o Espírito do Senhor ministrou no meu coração hoje. Mas o texto me levou a esse versículo de Naum, que diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Quando eu vi aquele livro, automaticamente eu me lembrei do versículo 3 do capítulo 1 de Naum. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, e eu orei por essa palavra, e eu espero, com a ajuda do Espírito Santo, falar um pouco com os irmãos nesta noite sobre isso, né, que nós acabamos de ler, como que Deus tem o seu caminho na tormenta. Falando ainda do livro do Lucado, ele disse que Deus, nesse livro, eu reli a orelha do livro para relembrar um pouco, né, do teor do livro dele. Eu estava olhando a orelha e eu me lembrei que o livro trata sobre como Deus faz de tudo para captar a nossa atenção de novo e nos atrair de volta para Ele. Diz Lucado que essa, na verdade, é a mensagem central da Bíblia. Um Deus que criou o homem se afastou de Deus, e Deus faz tudo o que for preciso e necessário para trazer esse homem de volta para Ele. Homem, mulher, ser humano, né? Então esse livro, Ouvindo Deus na Tormenta, ele vai tratar, ele vai girar em torno desse tema macro da Bíblia. O Deus que quer o tempo todo trazer o homem para junto dele. E um homem que às vezes luta o tempo todo para se afastar de Deus. Essa é a tônica da Bíblia. Um dia me perguntaram, a Bíblia fala sobre o quê? A Bíblia é um livro de história? A Bíblia é um livro mitológico? A Bíblia é um livro de contos? Eu disse, não. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro de contos, a Bíblia não é um livro mitológico. A Bíblia é um livro que narra a história de um Deus, como que, entre aspas, desesperado, não que Deus desespera, é apenas para frisar o que eu quero dizer, um Deus desesperado para trazer o homem e a mulher de volta para Ele. A Bíblia narra o tempo todo isso. É o homem fugindo de Deus. A gente encontra isso no Gênesis. Quando Adão pecou e Eva pecou, o Senhor descia, diz a Bíblia, no final de cada dia, no entardecer, para conversar com Adão, para conversar com Eva. Naquele dia, diz a Bíblia, que Deus desceu, e Adão e Eva se esconderam de Deus. E a Bíblia diz que Deus procurava por Adão no jardim. Como se Deus não soubesse onde eles estavam. Mas Deus chamava: Adão, Adão, onde está você? É o Deus procurando de novo trazer esse homem que se desligou dele para ele. E aí Adão diz: eu ouvi a voz do Senhor soar e temi, porque estava nu. Segue a Bíblia, e a gente vê depois lá no dilúvio, o homem se afastando de Deus, e Deus mais uma vez tentando reaproximar o homem dele. A gente vê isso no Êxodo, Deus resgatando aquele povo do Egito, e a hora que ele descuida um pouquinho, está lá o povo de novo se prostrando diante
dos bezerros, do bezerro de ouro, diante de tantas coisas e se esquecendo de Deus. E Deus encontrando uma forma de trazê-lo de novo. A gente vê isso nos livros históricos, e nós estudamos aqui os livros históricos, o livro dos reis. Deus abençoando as nações, abençoando a nação de Israel, e eles virando as costas para Deus, e Deus levantando profetas, para que pudesse profetizar e falar o quanto Deus os amava, e quanto Deus queria que eles estivessem junto com Ele, com Deus. É assim a Bíblia o tempo todo. O homem escapando, e Deus buscando uma forma de trazer de novo para ele. Até que chega o momento, diz a Bíblia, que Deus olha do céu para a terra e não vê nenhum justo sequer. E o homem estava completamente desligado de Deus. Completamente distante de Deus. Diz a Bíblia, envolto em seus próprios pecados, afastados do Senhor, sem nenhum compromisso com Deus, já não ouvia mais a voz de Deus. Esse período intertestamentário entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que os eruditos dizem que se passaram cerca de 400 anos, não tinha profeta, o Senhor não falava, o povo não ouvia a voz de Deus, era um período negro, de densas trevas na terra. E aí a Bíblia diz que Deus olha para Jesus, e Ele disse, eu vou. E aí nasce o Deus encarnado. O Deus que criou todas as coisas, que criou o céu, a terra, aquilo que nós vemos e o que nós não vemos. O Deus que do nada fez tudo, se permitiu nascer de uma mulher, só para reconectar a minha vida a Ele novamente. Só para te reconectar a Ele novamente. E é isso que Jesus faz no Calvário. Tem um pregador muito antigo, Charles Spurgeon, ele dizia, nas suas ministrações, nas suas pregações, ele dizia que lá no Calvário, Jesus pega as mãos da humanidade, e pega as mãos do Pai, e liga de novo, toda a raça humana, todo ser humano, a Deus novamente. Então é Deus buscando caminho e forma, para se reconectar com o homem. Deus é aquele que dá sempre, sempre, o primeiro passo na nossa direção. Quando Ele espera que a gente dê um passo, é porque Ele já deu na nossa direção. Falei aqui esses dias. Depois que Deus se revela a nós, aí nós temos que decidir se a gente quer continuar seguindo Ele, o acompanhando, andando com Ele, ou não. Mas Ele é aquele que dá sempre o primeiro passo, que toma a iniciativa. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E na história da mulher samaritana, diz a Bíblia que Jesus está sentado no poço de Jacó, e quando a mulher chega, ela olha para Jesus, percebe que ele era judeu, e ela era samaritana, e naquela época as mulheres e os homens não se falavam, e muito menos uma mulher samaritana com um homem judeu. Então ela chega com um cântaro, com um vaso, com um balde para retirar água, e Jesus olha para ela e diz, mulher, me dá um pouquinho dessa água. E ela fala, o senhor não sabe que o senhor é judeu e eu sou samaritano, e os judeus e samaritanos não se falam? Como é que o senhor está falando comigo? Jesus fala, mulher, se você soubesse quem é que está falando com você. Então Jesus toma a iniciativa daquele diálogo. Jesus tomou a iniciativa de novo na vida de Pedro, quando Pedro se afastou do Senhor. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro ficou numa depressão profunda, ele achou que já não tinha mais jeito para ele. Porque Pedro dizia, eu neguei o meu Senhor. Eu neguei, eu estou com vergonha, eu estou constrangido, eu não vou seguir mais nesse negócio de evangelho, de falar dele. Vou voltar para pescar. Jesus ressuscita. Diz a Bíblia que as mulheres vão ver Jesus no túmulo, encontra o túmulo vazio. Jesus se aproxima a elas, chama pelo nome, diz Maria, ela diz Raboni ou Rabi, que quer dizer mestre. Reconhece que é Jesus. Jesus fala para elas, está lá em João, vá aos discípulos, aos irmãos, diga para eles, e diga a Pedro, que eu ressuscitei, e eu quero falar com ele. É lindo aquilo, e é muito simbólico, porque Jesus diz, diga aos discípulos, e podia dar por encerrado, mas ele diz,
diga a Pedro. Porque Pedro, irmãos, Pedro estava se remoendo por dentro. Pedro estava sofrendo, porque Pedro tinha negado Jesus. Mas ele diz, diga a Pedro, estou indo encontrar com ele. E depois Jesus encontra Pedro na praia. No primeiro momento Pedro não reconhece. E ele está pescando nu sobre o barco. Quando ele vê que é Jesus, ele mergulha na praia de vergonha. E Jesus está na praia. E aí Pedro chega, junto com os outros discípulos, e fica longe dele. E Jesus está aqui com a fogueirinha e com um peixe. Diz o texto que ele está assando um peixe para comer. Já havia ressuscitado, já havia sido morto, sepultado, ressuscitado. E estava naquele período dos 40 dias que ele passa aqui na terra. Ele está ali assando um peixe para comer. Pedro de longe, enrolado num pano, molhado, com frio. Jesus diz, ei Pedro, vem aqui. Pedro ao largo, achando que tudo tinha acabado para ele. Jesus diz, Pedro, come um pedaço desse peixe, assei para você. É esse Jesus. Pedro, você me ama? Pedro respondeu de pronto, eu te amo. Jesus fala, Pedro, você me ama? Ele diz, Senhor, eu te amo. Aí a Bíblia diz que Jesus pela terceira vez, assim como Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, para cada uma daquelas vezes que Pedro negou Jesus, Jesus precisava curar Pedro. Jesus precisava entrar lá no íntimo da alma dele e curar e sarar Pedro. Então, para cada uma das vezes que ele falou, eu não conheço esse homem, ele disse, eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo, você me ama? Ele disse a segunda, eu te amo. Aí Jesus pergunta a terceira, Pedro, você me ama? Ele diz, Senhor, o Senhor sabe tudo. Aí Jesus diz, então Pedro, esquece esse negócio de barco, esquece esse negócio de pescar, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E aí Pedro sai daquele encontro com Jesus restaurado, curado. A alma dele tinha sido curada. Ele percebeu que Jesus o abraçou de novo. E ele vai para Jerusalém, chega no cenáculo. Diz a Bíblia que eles estão reunidos. De repente vem do céu o som como de um vento veemente, impetuoso. Atos 1, encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E o Espírito Santo desceu, tomou posse deles, falou no coração deles, ministrou no coração daqueles homens. E aí quem levanta? Pedro. Dos 120, diz a Bíblia que Pedro toma a palavra assim e fala, varões galileus, e vocês que estão me ouvindo aqui, eu estou pregando aqui Jesus de Nazaré, que morreu e foi sepultado. Ei, mas a morte não foi capaz de detê-lo, ele ressuscitou, está à direita, sentado, junto do Pai. É deste homem que eu estou falando, que tem um amor incomum, um amor que ninguém conhece, um amor ilimitado. E a Bíblia diz que Pedro pregou Jesus, e naquele dia, 3.000 pessoas decidiram entregar a vida a Jesus. Porque Pedro falou do Senhor. Oh, aleluia. É assim que ele faz. É o homem fugindo e Deus dizendo, eu tenho uma agenda para você. Eu falei sobre isso. Eu tenho uma agenda melhor para você do que a sua. A agenda de Pedro era voltar a pescar. A agenda de Jesus era Pedro. Ei, Pedro, se você soubesse o tanto que eu vou te usar. Diz a Bíblia que ele estava com João chegando na porta. Na porta do templo, e tinha uma porta que tinha por nome de Formosa, porque era a porta mais bonita de entrada no templo. E lá tinha um homem mendigando, um paralítico pedindo esmola e esmolando. Está chegando Pedro e João, e o paralítico estende a mão e diz, me dá uma esmola aí, moço. Diz a Bíblia que eles olharam, Pedro e João olharam, e Pedro disse, olha para nós. O homem levantou a cabeça, olhou, ele disse, olha, nós não temos prata e eu não tenho ouro, não temos ouro. Aí Pedro diz, mas o que eu tenho, ele não diz o que nós temos. Nós não temos prata e não temos ouro. Aí Pedro diz, o que eu tenho, eu não sei João, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Porque era ele Deus,
Não era ele João, era ele Deus. Então ele diz, nós não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E assim Deus começa a usar Pedro. Ele foi tudo aquilo que nós sabemos que ele foi. O homem que queria fugir do Senhor. Quantos fujões nós temos aqui nesta noite, não? Eu era um fujão. Provavelmente você também era um fujão do Senhor. Provavelmente todos nós que estamos aqui estávamos fugindo do Senhor. Mas a Bíblia diz que Ele nos encontrou. E quando nós somos achados pelo Senhor, quando nós somos encontrados pelo Senhor, nunca mais a gente é a mesma pessoa. Não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. É sobre isso que esse livro fala, e eu não ia nem pregar sobre o livro, não ia nem falar sobre o livro. Porque a mensagem que Deus colocou no meu coração, nesse texto que nós lemos, que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, significa dizer que se precisar, Deus poderá nos levar a caminhos de tormenta e tempestades, para nos atrair a Ele. Sabe por quê, queridos? O alvo de Deus não é te deixar feliz. Tem gente que acha que o propósito, o alvo de Deus é te deixar feliz. Não. O alvo de Deus é fazer com que você seja dele. Ele quer fazer que você sinta Ele, seja dele e se entregue a Ele. O alvo de Deus não é fazer você conseguir o que você quer. O alvo de Deus é te levar para onde você precisa ir. Aonde você precisa ir. Então não é nos dar o que nós queremos. Teve uma vez, eu me lembro aqui, me ocorre aqui. Eu estava saindo de Rio Preto para Brasília, alguns anos atrás. Tinha um voo que saía de Rio Preto às 6h10 e chegava em Brasília um pouco antes das 8. Eu tinha um compromisso no dia seguinte, cedinho lá, e por isso eu ia no dia anterior. Tinha um menino da prefeitura comigo. Viajou comigo naquele dia. E de repente, 20 minutos, meia hora de voo, irmãos, começou uma turbulência. Um movimento estranho no avião. E aí a aeromoça correu naquele telefone e falou, e estava todo mundo tranquilo, alguns em pé, arrumando bagagem, outros levantando para ir no banheiro, estava começando a passar aquele servicinho de aguinha que eles dão lá para nós. E a moça correu no telefone e disse para todo mundo sentar. Por gentileza, sentem-se todos, porque nós vamos passar por uma zona de turbulência. E um ou outro sentou, a maioria sentou, mas um ou outro ainda ficou de pé. E ela voltou no telefone, lá naquele troço que fala no interno lá, e disse, mais uma vez, eu peço para que todos sentem, porque nós estamos entrando numa área de turbulência. E de novo, mais um pouco, sentou. E do meu lado mesmo tinha uma pessoa que estava em pé. E ela disse, senhoras e senhores, por favor, sentem. Mas não demorou nem um segundo, entrou uma voz no microfone do avião, ele disse, aqui é o comandante. Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Nós precisamos definir as responsabilidades aqui. O meu trabalho é passar pela tempestade com este avião com segurança. O trabalho de vocês é fazer o que eu mando. Sentem-se todos e aperte o cinto. É o último aviso. Aí saiu um cara sem graça do banheiro, estava querendo, no meio do caminho, sentou. Eu fiquei pensando, ele não foi grosso. Ele não foi. Ele foi preciso. A moça falou 1, 2, 3. E eu achei interessante a forma como ele define. Porque ele diz isso. Aqui é o comandante. Nós precisamos definir responsabilidade aqui. O meu trabalho é passar em segurança por essa tempestade. De vocês é fazer o que eu mando. Sentem-se todos e aperte o cinto. Acabou. Me lembrei disso agora porque às vezes a gente pensa que o papel de Deus é nos agradar. Irmãos, o papel de Deus, Pedro, é nos levar ao porto e ao destino que Ele tem para nós. Ele está comandando esse avião da nossa vida. Ele está comandando a nossa embarcação. Ele está comandando a nossa vida.
Então, o piloto que estava naquele avião naquele dia, primeiro, era ele que sabia pilotar. Segundo, só ele tinha informação da tempestade à frente, ou da turbulência que vinha na frente. E o povo ali dentro não estava vendo o que ele estava vendo, não tinha a habilidade que ele tinha, não tinha o preparo que ele tinha. Então, quando ele traz a responsabilidade e diz: o meu papel aqui é atravessar em segurança, e o de vocês é fazer o que eu mando, ele coloca as coisas no lugar. Deus às vezes faz isso com a gente. Deus fala: o meu papel é levar vocês àquele lugar que eu prometi. Então vocês façam o que eu mando. Porque eu estou vendo o que vocês não estão vendo. Eu tenho o preparo que vocês não têm. Eu sou o comandante. Quem é o comandante da sua vida? Se for Deus, se for o Senhor, saiba que você está na mão ou nas mãos do melhor e maior piloto que existe. E às vezes nós vamos passar por tempestades. Mas tem um texto na Bíblia, Isaías capítulo 4, salvo engano, versículo 6, 4 e 6, que diz: porque o Senhor é refúgio e esconderijo na tempestade. É isso mesmo, Isaías 4, 6. O Senhor é refúgio e esconderijo na tempestade. Todos nós que estamos aqui, sem nenhuma exceção, já passamos, ou iremos passar, por tormentas. Então, se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu diria: encontrando Deus na tormenta. Inspirado pelo Max Lucado, que diz: ouvindo Deus na tormenta. Eu diria: encontrando Deus na tormenta. Porque é na tormenta que Ele se revela para nós. Às vezes na tempestade é que realmente nós sabemos e conhecemos quem é Deus, porque nós aprendemos algumas coisas com Ele, ou nós aprendemos algumas coisas nesses momentos que nós estamos atravessando. Nós aprendemos que a desobediência ao Senhor, quando nós desobedecemos o propósito, a agenda, o caminho que Ele tem para nós, nós estamos sujeitos a enfrentar uma tormenta. Quando nós olhamos para a Bíblia, tem um texto, Mariano, lá em Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas aqui, do profeta Jonas. Diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Jonas era um profeta do Senhor, ou seja, um porta-voz de Deus. Deus, quando tinha que falar com o povo, naquele momento, Deus falava pela boca de Jonas. Isso é o papel do profeta, servir de boca de Deus, porque Deus queria falar com as pessoas, e usava o profeta Jonas para falar. E diz a Bíblia que Deus falou com Jonas: Jonas, eu tenho olhado para uma cidade que chama Nínive, na Síria, e eu quero que você vá a esta cidade, uma grande cidade, dos ninivitas, e eu quero que você me anuncie lá. Eu quero que você fale de mim para aquele povo, para aquela cidade. Porque eu tenho olhado para eles. E eles precisam ouvir falar de mim, para que o coração deles seja convertido a mim. E a Bíblia diz que Deus falou com Jonas, Deus ouviu Jonas e o Senhor diz. E Jonas diz: ok, Deus. E a Bíblia diz, se você ler o capítulo 1, essa introdução dos versículos, você vai perceber, se não me engano, o versículo 2 ou 3, a Bíblia diz: e Jonas se dispôs a ir. Então Jonas diz: ok, Deus, eu vou lá. Só que quando Jonas se dispôs a ir, não era para Nínive que ele foi. Murilo, você conhece o texto? A Bíblia diz que Jonas recebeu de Deus a mensagem: vai para Nínive. E ele disse: beleza, Deus. Só que ele tomou a direção de Jope. Jope era uma cidade portuária. E ele diz: eu quero pegar o primeiro navio que me levará o mais longe possível de Nínive. Porque eu não vou para Nínive jamais. Nínive era uma cidade assíria. E os ninivitas eram os inimigos dos judeus. E diz a história que esse povo, os ninivitas, eles eram um povo dos mais cruéis que existia. Irmãos, diz a história de Josefo. Flávio Josefo, quando ele escreve a história dos hebreus, ele diz para nós que os ninivitas eram tão cruel que eles matavam
degolava os inimigos, tirava a pele do corpo dos inimigos e servia de parede na cabana que eles moravam. Pensa que povo bom que era esse. E Jonas disse: não vou falar do Senhor não, porque eu não quero que eles experimentem o mesmo Deus que eu tenho. Era por isso. Jonas disse: não, porque se eu for lá falar do Senhor, é bem capaz, é provável que esse povo vai reconhecer que o Senhor é Deus e vai se converter ao Senhor. E eles não podem. Eles são muito maus, são cruéis. Olha quanto que nós sofremos, eu não vou. E chega em Jope, pega o navio para Tarsis. Nínive, extremo leste. Tarsis, extremo oeste. Lado oposto. Completamente diferente. Diz a Bíblia, capítulo 1, primeiro capítulo, verso 4 de Jonas. Diz a Bíblia que Jonas entrou no navio, versículo 4. E Deus mandou uma grande tempestade sobre o navio. O mar estava calmo, o céu estava azul, tudo tranquilo. Ele entrou na embarcação, quando o navio zarpou e seguiu em direção para Tarsis, lá do posto da onde Deus tinha mandado, diz a Bíblia, versículo 4 do capítulo 1 de Jonas, e Deus mandou uma grande tempestade sobre o navio. Por quê? Porque Jonas estava indo em direção oposta, Varjão, ao que Deus tinha falado para ele. Então muitas vezes, Deus permite, Deus manda, mais do que permitir, Deus manda a tormenta ou a tempestade sobre a nossa vida, como resultado da nossa desobediência a Ele. Porque Deus diz: vem para cá. E a gente diz: eu vou é para cá. Deus está dizendo: eu te quero aqui. E a gente diz: mas eu não quero, eu vou é para cá. Deus diz: ok. Lembra? Mas eu preciso te atrair a mim. Eu quero te atrair para mim. E às vezes a única linguagem que nós entendemos é a linguagem da tempestade. Então Deus não tem preocupação. Não. Deus quer nos atrair a Ele. E diz a Bíblia, e você conhece a história, que enquanto ele não foi para Nínive, Deus não largou Jonas. Jonas era o homem de Nínive. A mensagem Deus já tinha definido. O alvo Deus já tinha definido. O local Deus já tinha definido. Jonas tinha que ir para Nínive, porque Deus ia usá-lo naquela cidade. 120.000 pessoas a cidade. Grande cidade naquela época. Diz a Bíblia que ele andava nas ruas da cidade falando de Deus. Porque só o Senhor é Deus, conhecei o Deus Israel. Ele é o Deus criador dos céus e a terra. E andava na cidade. Andou por alguns dias naquela cidade, diz o texto. Toda a cidade se converteu ao Senhor. Porque era lá que ele tinha que ir. Então, às vezes, com as nossas próprias mãos, ou com as nossas decisões, nós trazemos para a nossa vida a tormenta. Mas, o texto diz, Deus tem o seu caminho na tormenta. Então, Deus vai nos encontrar. Aonde nós estivermos, Deus vai nos encontrar. Não importa. Não importa se eu desobedeci. Não importa se eu tomei a decisão que eu achei que eu tinha que tomar. Se eu fiz o que eu achei que eu deveria fazer e me afastei de Deus. Não importa. Deus não desistiu de Jonas. Diz a Bíblia que veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. Deus falou a primeira, ele tomou o navio para Tarsis. Quando Deus o trouxe, diz a Bíblia, capítulo 2. Pela segunda vez, disse o Senhor para Jonas. Jonas, vá à grande cidade de Nínive e me anuncie lá. Deus não desistiu de Jonas, assim como Deus não desiste de mim, e Deus não desiste de você. Então Ele nos encontra nesse caminho, no caminho da tormenta, ou no caminho da tempestade, como nós lemos aqui, Deus vai nos encontrar lá. E Ele nos tira de lá, quando Ele nos encontra, quando a gente entende, e quando a gente se volta para Ele, diz o texto, Jonas foi atraído de novo pelo Senhor. Nós aprendemos, queridos, também que mesmo quando não desobedecemos, porque se Jonas desobedeceu, nós conhecemos na Bíblia algumas pessoas que não desobedeceram, mas que também enfrentaram
tormenta e tempestade. Me lembra aqui de Paulo? Quem não conhece Paulo? Lembra da história de Paulo e Silas? Quando eles tiveram uma visão de Deus, tomaram navio em Troade, foram para Filipos, falei sobre isso um dia desses aqui. Mas a Bíblia também nos informa, a Bíblia nos relata, lá em Atos 27, Paulo, o apóstolo Paulo, que depois que encontrou com Jesus no caminho de Damasco, teve a vida transformada por ele. E aí chega o momento, diz a Bíblia, que Deus queria levar Paulo, irmão Aldo, para Roma. Paulo estava em Jerusalém, era uma pequena província do Império Romano, nem era mais importante, mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito com Paulo, levar Paulo para Roma. Diz a Bíblia que Paulo foi preso e foi levado diante de Festo, o governador. Festo olhou para Paulo e diz a Bíblia que não achou nada. Antes, porém, Félix, antes de Festo, deixou Paulo preso lá um tempão, quase 2 anos. Festo assume o governo e se depara com esse presidiário chamado Paulo. Chama ele em audiência e fala: e aí, o que você fez? Ele diz: nada. Aí os promotores disseram para Festo, o governador: esse homem está falando aí de um tal de Jesus de Nazaré, uma nova seita que ele está pregando. Ele é um dos maiores representantes dele. É um dos mais influentes pregadores desse tal Jesus de Nazaré. Festo disse: Paulo, está disposto a parar de falar dele? Paulo diz: estou não, governador. Se o senhor me soltar, vou continuar falando. Festo disse: rapaz, pensa melhor aí, está aí já preso faz um tempão. Não tem visto nada de pior em você. Você, na verdade, não é um homem nem um pouco perigoso. Vou te soltar. Desiste desse negócio. Ele disse: eu não desisto não, governador. Se o senhor me soltar... Eu estou falando aqui dentro da prisão, imagina solto. Aí Festo disse: tá, volta esse homem lá para a prisão. Daí a pouquinho, Festo recebe a visita do rei Agripa. Era o novo rei da Judéia. E aí o rei Agripa foi lá visitar Festo. Aí Festo falou: rei, tem um prisioneiro aqui por nome Paulo. Queria soltá-lo, mas ele está resistindo. O senhor pode conhecer ele e dar um alvará para a gente soltar ele? Paulo, na verdade, seria submetido agora à Agripa, e Festo queria alguém mais, com mais autoridade do que ele, para liberar Paulo, porque os judeus religiosos não queriam que Paulo saísse. Não queria. Na verdade, irmãos, os príncipes da sinagoga queriam que Paulo continuasse preso, e eles pressionaram Festo. Mas o Agripa chega, Paulo é chamado à presença de Agripa. E aí diz a Bíblia que o rei Agripa começa a conversar com Paulo. E Paulo começa a dar uma aula para o rei Agripa. Que aula? Quem é Jesus de Nazaré? O senhor já ouviu falar, rei? Não. Então vou contar para o senhor quem é. Varão provado por Deus, nascido de uma mulher, por obra do Espírito Santo, jamais teria sido possível o nascimento se não fosse Deus. Nasceu, foi criado aqui numa cidadezinha de Nazaré, carpinteiro, filho de José. Com 30 anos foi batizado no Jordão, veio sobre ele o Espírito Santo, e ele começou a fazer sinais e prodígios e maravilhas, de forma que ele foi morto pelos judeus e condenado, num julgamento injusto, mas rei, a morte não conteve ele naquele túmulo. O senhor acredita que ele ressuscitou no 3º dia? Ficou 40 dias andando vivo aqui entre nós. De repente ele subiu aos céus e rei está sentado à direita de Deus. Agripa diz: esse homem é louco? Ele falou: não sou não, rei. Saiba o senhor que eu sou criado na corte de Gamaliel. Eu fui aluno do grande Gamaliel, que era filho do grande rabino Hilel. E eu terminei o curso de rabino com louvor. Eu tive 10, 10, 10, eu saí de lá catedrático, e eu tinha uma autoridade numa carta que eu recebi dos principais da sinagoga. Eu tinha uma missão: perseguir e matar todos os cristãos que viessem e que eu encontrasse pelo caminho. E eu estava indo a Damasco para poder prender e matar todos eles. Ei, no caminho de Damasco esse homem apareceu a mim. Jesus apareceu a mim e me disse: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Festo diz: Paulo, as muitas letras te fazem delirar, Paulo. Você está ficando doido. Prende de novo esse homem. Aí Paulo fala: não, eu quero me apresentar a César, porque eu sou cidadão romano. Aí diz a Bíblia que Festo e Agripa diz: a gente até podia soltar, mas ele apelou para César. O que a gente vai fazer agora? Manda esse homem para César.
Bota Paulo no navio, capítulo 27 de Atos. E ele sai cocheando e chega numa ilha chamada Creta, tempestade. O comandante do navio não percebeu, o capitão não percebeu, Paulo tinha o Espírito do Senhor dentro dele. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Paulo preso, algemado naquele navio, disse para o capitão: não saia daqui, porque está vindo uma grande tempestade. Diz a Bíblia que olharam para Paulo com desprezo e disseram: eu sou o comandante desse navio. E aí a tempestade veio naquela embarcação. Paulo estava no centro da vontade do Senhor, estava indo para Roma, e nem por isso Deus o poupou de uma tempestade, de uma tormenta, mas Deus estava no controle. Sabe qual a diferença? De você passar por uma tormenta, num processo de desobediência a Deus, e de você passar por uma tormenta, quando você está no centro da vontade de Deus. Em todos os momentos Deus vai te encontrar neste caminho. Porque o caminho do Senhor passa pela tormenta e pela tempestade. Então, em todos os momentos, você vai ter um encontro com Deus. Mas quando você passa por uma tormenta, ou por uma tempestade, debaixo da vontade de Deus, diz a Bíblia, nada, nenhum fio da sua cabeça Ele permite que você perca. Porque Deus se responsabiliza por você. E quando a gente passa por uma tempestade, uma tormenta, dentro da nossa vontade, diante de Deus, nós temos consequências para a nossa vida. Ele nos encontra e Ele nos resgata, mas existem marcas que ficam nas nossas vidas. Todo mundo sabe disso. Ele é aquele que abre o seu caminho no meio da tormenta. Quer um outro? Que passa por uma tormenta e a gente não entende. Falamos sobre ele aqui segunda. Jó. O tema central do livro de Jó é: por que sofre o justo? Por quê? Primeiro versículo do capítulo 1 de Jó, diz o texto: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E ele era um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E ele passa por tudo aquilo que ele passou. E aí a gente pergunta: por que Deus permite que o justo passe pela tormenta? Às vezes a gente se considera Jó. Às vezes a gente se considera justo e diz: por quê? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que eu estou vivendo isso? Eu nunca estive tão próximo de Deus como agora. Eu nunca procurei tanto Deus como agora. Eu nunca almejei tanto Deus como agora. E por que Deus está permitindo tudo isso? Se a gente não tivesse o livro de Jó, a gente não saberia. Mas como nós temos o livro de Jó, e se você não parar no capítulo 39 de Jó e avançar, você vai entender por quê. Porque o tempo todo Jó era o alvo de Deus. O tempo todo Deus queria se revelar mais a Jó. O tempo todo Deus queria ter mais intimidade com Jó. É só você ler. Termina de ler o livro de Jó. Não fica no capítulo 39, avança, que você vai ouvir o próprio Jó dizendo: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Mas 140 anos viveu Jó, depois que Deus restaurou e devolveu tudo para ele. Então faz parte da nossa vida. Nós aprendemos, irmãos, que na tormenta e na tempestade, a gente não deve desistir jamais. Insistir e não desistir. Porque se a gente desistir, a gente não vai receber aquilo que Deus tem para nós. E eu me lembro da mulher. É tão conhecida essa passagem, mas eu gosto tanto dessa passagem. Da mulher do fluxo de sangue, lá de Marcos 5, 22, 23 a seguir. Lembra dela? 12 anos, diz a Bíblia. 12 anos de uma hemorragia crônica. Nada estancava aquele fluxo de sangue que insistia e vertia do corpo daquela mulher. 12 anos sofrendo naquela hemorragia. Aquela hemorragia era a tormenta dela. Aquela hemorragia, Michele, era a tempestade da vida daquela mulher. Porque às vezes a gente acha que tempestade só tem a ver com essa tempestade que a gente conhece, não é? Não.
de vento, não. Tempestades vêm sobre a nossa vida. Aquela hemorragia era a maior tempestade que ela estava atravessando já há 12 anos. Diz a Bíblia que ela tinha gasto tudo que ela tinha, todos os recursos que ela possuía com os médicos, e nada tinha adiantado. Está no texto. Gastou tudo. E o texto diz, depois de ela ter gasto tudo que ela tinha com os médicos, e nada ter adiantado, ouvindo falar de Jesus, ela decidiu, eu preciso me encontrar com Ele. Esse homem, ele é a resposta para a minha dor, ele é a resposta para a minha angústia. Mas como se encontrar com Ele, sendo uma mulher, e o pior, uma mulher que estava em constante processo de menstruação? Na cultura dos judeus, quando a mulher estivesse passando por esse momento, que a Bíblia chama de costume das mulheres, quando a mulher estivesse passando por esse momento, ela tinha que se retirar da casa. Ela não podia ter contato com o marido nem com os filhos. Ela não podia ter contato no templo, porque ela era considerada nidá, que significa impura. Ela era tida como uma mulher impura. Ninguém podia tocar nela, e ela também não podia ter contato com ninguém. E ela estava há 12 anos nesse processo. E ouviu falar de Jesus. E disse, eu preciso me encontrar com Ele, mas como? Na minha situação? Como que eu falo com Ele? Que jeito? Mas ela não desistiu. Ela insistiu. Diz a Bíblia que ela pensou com ela mesma, se eu apenas tocar num pedacinho do vestido dele, o texto diz, na orla do vestido de Jesus, se eu apenas tocar nele, eu ficarei curada. Não importa a tormenta, não importa a tempestade, não importa quanto tempo, não desista. Hoje é a sua noite. Hoje pode ser o momento em que o Senhor vai tocar na sua vida. Diz a Bíblia que aquela mulher saiu rastejando, porque era uma grande multidão que estava acompanhando Jesus. Ela não podia chegar lá de peito aberto, ela não podia chegar e se apresentar ao Senhor como qualquer pessoa poderia fazer. Ela não, por conta da condição dela. E a Bíblia diz que Jesus estava indo para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo, uma menina de 12 anos, estava muito mal, prestes a morrer. A história se entrelaça. Jairo era um homem muito importante. Jairo era uma pessoa de posse, de recursos e de autoridade. E tinha uma filha de 12 anos que estava muito doente. A mulher não era ninguém, era uma impura. E se a filha dele tinha 12 anos, ela estava há 12 anos sofrendo. Jesus estava indo. E diz a Bíblia que a multidão com ele. A mulher foi rastejando. Irmãos, pensa. Eu imagino essa cena. Eu imagino a cena. Ela queria o milagre. Ela queria que o Senhor cessasse a tormenta. E ela foi rastejando. Rastejando no meio da multidão, juntando aquele fluxo de sangue, com poeira daquele chão, com terra daquele chão. E ela foi rastejando, na hora que ela consegue, ela toca num pedacinho do vestido de Jesus, da orla, do tecido da roupa dele, e ela encosta. Jesus para. A hora que ela tocou, Jesus para você, Jesus para mim. Ele para por um pedido de socorro. Ele para quando a gente diz, Senhor, é só o Senhor. Fiz o que eu tinha que fazer. Bati na porta que eu tinha que bater. Procurei quem eu tinha que procurar. Falei com quem eu tinha que falar. É só o Senhor. Quando a gente faz isso, Ele para. Ele parou e disse, quem me tocou? Alguém me tocou. Os discípulos falaram, Senhor, claro que te tocaram. Claro que alguém te tocou. Ao tanto de gente que está aqui te aperta, a multidão te aperta. Ele disse, não foi a multidão. Não foi um toque. Não foi um esbarrão, um toque sem intenção. Foi um toque intencional.
quem me tocou queria me tocar. E eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E ela disse: Senhor, fui eu que te tocou. Fui eu, Senhor. Diz a Bíblia que a mulher se levantou e disse: fui eu, Senhor, quem te tocou. E sabe o que mais que ela disse? Perdoa-me, Senhor, porque eu te toquei. Ele disse: ô mulher, seja curada, vá em paz. Queridos, eu tenho pensado muito nesses dias, como que as pessoas estão querendo, como que nós estamos mal acostumados com Deus, estamos querendo que Deus faça tanto na nossa vida, estamos querendo receber tanto de Deus, mas a gente não quer e não está disposto a romper nenhum obstáculo, não enfrentar nenhuma barreira. Pensa nessa mulher, depois de 12 anos, tem gente desistindo na partida, tem gente abandonando Jesus na saída, na largada, porque quer um evangelho mole, fácil, tranquilo, de oba-oba, não quer compromisso. Vem quando dá, veja o Senhor quando dá, tem coisas mais importantes, trabalho muito, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa, não quero. Mas tem um detalhe, às vezes Deus nos leva à tormenta, às vezes Deus nos leva à tempestade, e Ele tem um caminho lá, um caminho para nos encontrar, para te encontrar, para me encontrar. Porque a gente vai levando a vida do jeito que a gente acha que deve levar. E a gente se esquece que tem um Deus no céu, que um dia se rendeu naquela cruz, para que nós pudéssemos estar aqui. E se magoa com tão pouco, se chateia com tão pouco. Qualquer coisinha é motivo para abandonar tudo e esquecer. Ok. Só que a gente não pode reclamar depois. Porque o Senhor faz um caminho para nós, no meio da tormenta, e no meio da tempestade, Ele quer nos encontrar. Não é para matar, não é para acabar comigo, não é para acabar com você, não é. Fica de pé um pouquinho, vou orar por você, nós vamos terminar esse culto. E o propósito de Deus não é esse. O propósito do Senhor nos encontrar no meio da tormenta, no meio da tempestade. Deixa eu fechar essa Bíblia. É porque Ele quer nos restaurar, curar, estancar esse fluxo que não para de correr, estancar essa sangria da nossa vida. Esse é o propósito. Às vezes você olha ao seu redor, está um caos, tudo destruído. Eu me lembro aqui, não sei se eu já disse isso aqui, mas eu me lembro que em 2012, outubro de 2012, dia 30 de outubro de 2012, acho que eu já disse isso, mas eu vou dizer de novo. Eu estava embarcando, irmãos, estava prestes a começar o mestrado em teologia em 2013, e em outubro de 2012, eu precisei ir para os Estados Unidos porque eu ia conhecer as duas escolas, onde uma delas é onde eu iria estudar e é onde nós iríamos morar. Dia 30 de outubro de 2012 eu estava na fila, lá no aeroporto para embarcar. E a primeira escola que eu iria, chamada Northwest University, uma universidade da Assembleia de Deus, lá na costa oeste dos Estados Unidos. Quem já foi lá, quem conhece, sabe o que eu estou dizendo? Fica do outro lado, lá do lado do Pacífico, na costa oeste, não é no lado do Atlântico, onde fica a costa leste, é na costa oeste. E eu ia fazer uma conexão, São Paulo faria uma conexão em Nova York. Depois eu teria ido quase 8 horas de voo para o outro lado dos Estados Unidos, para a costa oeste. Eu estava na fila em São Paulo embarcando, Lia, Gabizinha esteve lá esses dias. Nos Estados Unidos eu estava na fila, e a moça da companhia aérea falou: quem daqui vai para Nova York? E tinha um monte de gente, eu inclusive. Ela falou: vocês podem ir todo mundo embora, porque o voo está cancelado. Porque hoje de manhã
bateu no chão, no solo da costa leste, o furacão Sandy. O nome dele foi chamado de Sandy. Se você entrar na internet no Google e der um Google e colocar lá furacão Sandy, você vai ver tudo que aquele furacão fez, o estrago que ele fez. Um dos piores furacões da história dos Estados Unidos. Ele bateu no solo da costa leste americana, dia 29 de outubro de 2012. E eu estava dia 30 querendo embarcar para lá, exatamente para a costa leste. E eu não pude ir. E eles desviaram, mas eu precisava estar lá, mas eu ia para a costa oeste. Não era para a costa leste. Aí eles me colocaram no outro avião, me mandaram para um outro lugar. E aí eu fiz uma outra escala e acabei conseguindo ir. E fui parar em Seattle, onde eu tinha que ir. Passei 4 dias, 5 dias lá. E depois eu tive que tomar o voo de volta para Nova York, porque a outra escola era em Massachusetts, onde nós acabamos indo e morando. Fui conhecer a Gordon, lá em Southampton, Massachusetts, que ficava na costa leste. Bom, o que eu estou querendo contar para os irmãos? Que uma semana depois, quando eu cheguei em Nova York, já fazia uma semana que o furacão tinha passado. Eu desci no aeroporto e eu fui para uma locadora de carro para pegar o carro, porque eu ia seguir de carro 420 quilômetros de Nova York a Boston, passando pela costa leste, onde o furacão tinha passado. E eu nunca tinha visto o que eu vi naquela oportunidade. Acho que poucas pessoas, talvez nenhum dos irmãos tenha visto isso em loco. Eu peguei o carro não tinha gasolina, estava com meio tanque só. A moça da locadora procurou todos os carros, o que tinha mais gasolina, e o que tinha mais era aquele, meio tanque. Porque os carros estavam sendo devolvidos para a locadora, tudo sem gasolina, porque todos os postos, na grande Nova York, todos eles estavam sem combustível. Caos total. 18 mil voos foram suspensos. Prejuízo da ordem de 20 bilhões de dólares, eles dizem. Milhões e milhões de pessoas sem energia elétrica. Caos total. Eu peguei o carro e subi com meio tanque, esperando encontrar um lugar onde pudesse abastecer. Depois de 200, 300 quilômetros, sei lá. Imaginei, meio tanque eu devo conseguir andar 200 quilômetros. Vou sair, né, do olho daqui onde aconteceu tudo e devo encontrar posto mais na frente. Graças a Deus encontrei mesmo, quase 300 quilômetros depois. Mas irmãos, a estrada que eu passei, tudo destruído, tudo, aquelas mansões, tudo destruído, tudo destruído por conta desse furacão. Andava quilômetros e quilômetros, uma Fátima, e tudo destruído. Mas de vez em quando, inexplicavelmente, no meio daquela, tudo devastado, uma casa, Cássio, inteirinha, como se tivesse sido feita aquela semana. Tudo destruído. E aí uma casa, um prédio, alguma coisa intacto. E, gente, mas será que fizeram essa semana? Aí destruição, de repente, uma casa intacta. Passou o tempo. Isso me chamou a atenção, marcou muito, mas não tinha explicação. Não entendi o que era aquilo. Passou o tempo. Alguns anos atrás, 2 anos talvez, estava assistindo um documentário, nesses canais de documentário, National Geographic, ou History Channel, não sei qual canal, que eles estavam fazendo um documentário desse furacão Sandy, de quando aconteceu. E aí o documentário abordou essa questão, ouvindo cientistas e ouvindo tantas pessoas, que inexplicavelmente, no rastro do furacão de destruição, inexplicavelmente, uma ou outra propriedade era poupada. E era tão impressionante, que eles entravam dentro daquelas casas, uma ou outra casa que não caiu, que o furacão tinha passado, e eles entravam dentro da casa e encontravam a casa exatamente do mesmo jeito, meu irmão. Até folha de papel sobre a mesa que os proprietários tinham deixado quando abandonaram para sair. Os eletrodomésticos, tudo no mesmo lugar. Os pratos, os copos, tudo como se nada tivesse passado por lá. Tudo destruído. Uma ou outra casa intacta. Como se nada tivesse acontecido. E eu me lembro que na matéria, na reportagem aí, nesse documentário, eles tentavam explicar dizendo que naquele exato momento o vento invertia a direção. Invertia a direção e tomava outra e retomava depois. Porque é incontrolável o movimento dele. Mas irmãos, eu fiquei pensando, quando eu assisti esse documentário,
Eu me lembrei do salmista no Salmo 125. Eu estava assistindo, irmão, e o Espírito do Senhor ministrando no meu coração. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por que eu decidi contar isso aqui? Me veio agora na cabeça. Porque a tempestade, a tormenta, não é para derrubar, não é para acabar com você. Eu sinto e eu entendo que Deus faz conosco, como fez com aquelas casas que eu vi. Às vezes nós estamos numa área de absoluta destruição, mas o Senhor nos poupa. A nossa casa parece que Ele nos poupa, para que a gente entenda e compreenda que existe algo que está no domínio de Deus. Sua vida está no domínio do Senhor. Ninguém te tira das mãos dEle, ninguém te arranca das mãos dEle. Só você que pode se afastar do Senhor, dizer eu não quero, mas quando faz isso, Deus tem o caminho dEle na tormenta, Ele te encontra e diz, vem de novo comigo, eu quero continuar com você. Vamos seguir junto nessa caminhada. Ei, feche seus olhos, quero orar por você. Louve o Senhor.